Serra sobre a questão que vive atualmente a Prefeitura de Penedo. Nós, enquanto imprensa, temos conhecimento de que a Prefeitura está no limite da sua capacidade financeira de pagamento com a folha de funcionários. E, nesse momento, o município anuncia um concurso para preenchimento de vagas que já existem ou novas vagas para o município. Tratando-se dessa matéria, existem alguns pontos que juridicamente são pontos que impedem que haja esse concurso, até porque vai aumentar a despesa com a folha de pagamento da Prefeitura. Doutor Francisco, em linhas gerais, como que se pode colocar esse concurso e a posição do administrador quanto a esse concurso? Veja bem, a posição do prefeito Israel, recém-possado, não sei qual será a tomada dele, mas eu provoquei oficialmente hoje, também um ofício, foi protocolado, no qual eu sugiro a ele uma reavaliação da realização desse concurso, pelo menos no tocante à amplitude do concurso. O concurso está aberto para 250 vagas. Como foi dito, algumas vagas são para preenchimento de cargos já existentes na estrutura do município e outros são cargos novos da primeira investidura: engenheiro agrônomo, técnico agrícola, engenheiro ambiental, técnico ambiental, economista, turismólogo, designer, gestor público. São cargos novos na estrutura do município de Penedo e não tinham na estrutura antiga. Motorista de caçamba, fiscal de transporte, fiscal de trânsito. Não são nomenclaturas, cargos novos que não existiam na estrutura anterior. Foram aprovados agora, em outubro de 2009, por uma lei que alterou a estrutura administrativa do município. E outros quantitativos foram ampliados, sem que necessariamente tenha havido falecimento ou aposentadoria. Cito procurador municipal. Sempre existiram 4 vagas. Porém, só foram nomeados 3. Os 3 estão em atividade, pelo menos no aspecto financeiro. Todos estão recebendo. Mas se cria mais, abre-se mais uma vaga, embora ela já pré-existente, está se querendo preencher todas as vagas. Isso acontece com o procurador, acontece com o engenheiro, acontece com o arquiteto e com outros cargos, com assistente social. Os quantitativos são aumentados, houve uma ampliação de quantitativos. Então, não é exatamente aquilo que a lei está estabelecendo, uma mera substituição de aposentados ou falecidos. É um aumento, uma aplicação de mais servidores para a máquina pública, e isso preocupa. Preocupa porque o município, segundo dados do Tesouro Nacional, já extrapolou o limite prudencial de gastos com o pessoal. Seria de 54%, ele está gastando 52,34%. A lei estabelece que a partir de que você extrapole o limite de 95% dos 54%, no caso 52,34% dão 96, alguma coisa, quase 97%, nós já estaríamos aí com o percentual extrapolado. Com a extrapolação desse percentual, o parágrafo único do artigo 22, inciso 4 da Lei de Responsabilidade Fiscal, ele determina que é vedado ao poder público contratar sob qualquer título servidor. Então, isso inclui comissionados, contratados, ou para concurso público, ou para excepcional interesse público, exceto as vagas para reposição de servidores aposentados ou por falecimento das áreas de saúde, educação e segurança pública. E isso não é o caso que está se tratando nesse concurso. Doutor Francisco, o senhor também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Penedo. E, enquanto presidente desse sindicato, o senhor tem conhecimento de que na oferta do concurso existem alguns cargos cujos valores estão abaixo dos percebidos pelos funcionários que exercem a mesma função. Isso gera um impacto quanto a, em havendo concurso, o aprovado requerer de imediato perceber o valor que todos recebem. Isso já geraria um incremento maior
no que se fala pagamento do funcionário. Como é que o sindicato e o presidente do sindicato está vendo isso? Muito bem observado. Esse é um outro problema, né? Porque em algumas funções os valores que foram colocados no edital são fictícios. Os valores não são os que estão sendo apenas percebidos pelos servidores, são valores fixados em lei. A Lei 1134 estabelece os valores para os cargos. E como não há plano de carreira para a grande maioria dos cargos do município, salvo para o magistério e os demais servidores da educação, então metade da prefeitura padece do plano de cargo de carreira. Então, ante essa inexistência do plano de carreira, o salário que está posto em valor único como salário inicial. Se você tem ideia, um procurador tem um salário fixo, fixado em lei de R$ 4.700, mas o edital bota de 3 mil. O médico, o enfermeiro, o dentista de 3.500, mas bota de 1.200. Existe um engenheiro hoje que ganha mais de R$ 3.000, mas o que está é 2.200 no edital. Então, essa disparidade, obviamente, vai gerar, como você bem lembrou, uma demanda judicial que vai se buscar, quem for nomeado, a isonomia. Porque o edital não tem força legal de fixar remuneração de servidores. O que deve constar no edital é a remuneração fixada em lei. Ele tem que espelhar aquilo que o município legalmente aprovou para cada cargo. E o que está aprovado não é aquele valor. Então, além desse impacto mais pessoal, ainda poderemos ter, com certeza, um impacto para a isonomia desses servidores que vão buscar, com toda a razão, o direito de receber igual os servidores que estão trabalhando hoje. E o doutor Francisco Souza Guerra, procurador, e o doutor Francisco Souza Guerra, presidente do sindicato, de que forma vai se comportar diante desse concurso? Haverá concurso? Não haverá? Que posição o sindicato está tomando com relação a isso? O primeiro passo do sindicato foi dar conhecimento às autoridades. Eu quero deixar bem claro que o sindicato não é órgão fiscalizador nato do município. Existem órgãos técnicos específicos e políticos que fiscalizam a municipalidade. A Câmara de Vereadores, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. Eu estou agindo como uma instituição civil que está preocupada ante a inércia desses poderes. E já deveriam ter se manifestado. As contas estão publicadas no site do Tesouro Nacional. E elas levam a essa negação. Então, a minha primeira preocupação o nosso sindicato tem por primazia o diálogo, embora que convenhamos que o tempo urge, nós estamos às portas da realização do concurso. Entretanto, algumas pessoas até questionaram por que é que essa medida só veio ser ventilada agora. Eu digo, eu não tenho nenhuma responsabilidade nem prazo para tomar essa medida. Eu estou tomando essa medida por uma necessidade ante a ausência de manifestação desses órgãos. Estou suplementando, eu não posso ficar inerte ao enxergar uma ilegalidade dessa magnitude. Ela está às escâncaras, ela está totalmente aberta a olhos vistos. O município está engessado do ponto de vista da contratação e do nível de gasto com o pessoal. Então, o primeiro ponto foi levar esse fato, conhecimento ao prefeito, fazendo algumas sugestões de que ele deve se limitar à mera reposição de servidores nas áreas de saúde e educação, como a lei permite, estritamente isso. Provoquei a Câmara e dei conhecimento também ao Ministério Público da ocorrência, juntando dados. Vou esperar que esses órgãos se manifestem. Mais uma vez, se não houver manifestação, eu vou estudar uma forma de garantir que os servidores municipais possam ter uma tranquilidade, porque é impossível se recepcionar mais servidores hoje, enquanto as contas do município e os sinais dos índices financeiros consolidados do próprio município sinalizam uma total impossibilidade.